Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe e hoje eu trago para vocês mais um exercício de mecânica dos sólidos 2. E dessa vez o exercício é o 14.143, o assunto é Teorema de Castigliano, métodos de energia. E o exercício diz o seguinte: resolva o problema 14.99 usando o Teorema de Castigliano. O exercício 14.99 ele traz para a gente uma estrutura, que é uma viga, né? Apoiada desse lado, com uma reação de primeiro gênero e uma reação de segundo gênero no meio. Espaçadas A e B é espaçado A um do outro, e B e C também igualmente espaçados com uma distância A. Tem um momento aplicado aqui no sentido anti-horário no meu ponto C. E o exercício 14.99 ele pede também o deslocamento em C. E os dados que ele dá é que I é constante. Então beleza, primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma revisão do que é Castigliano, né? Então o que é Castigliano? O teorema de Castigliano, ele afirma pra gente que o deslocamento em um ponto é igual à derivada parcial de primeira ordem da energia de deformação no corpo em relação a uma força que age no ponto e na direção do deslocamento. Ele só é aplicado, pessoal, para estruturas que apresentam temperatura constante e comportamento linear elástico. Utilizado também, principalmente para achar a inclinação da tangente ou o deslocamento em um ponto. Aí eu coloquei para vocês a fórmula do deslocamento para treliças e para vigas. Como nosso exercício é para viga, diz respeito a uma viga, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Hoje nós temos aqui o deslocamento, que o deslocamento é igual à integral de 0 a L do momento interno da estrutura, vezes a derivada parcial do momento interno sobre a carga, em relação à carga, vezes 1 sobre AI. E aí nosso exercício vai ser constante. Beleza? Então, voltando lá ao nosso exercício, eu tenho o seguinte. Vou aplicar aí primeiro, na verdade vou dividir aqui primeiro, fazer um esqueminha das forças. Eu vou aplicar uma força P exatamente no ponto onde eu quero o deslocamento. Que é assim que nós vamos fazer quando nós vamos querer o deslocamento. Diferentemente da tangente, da inclinação da tangente. Nós vamos aplicar um momento virtual, digamos assim. Nesse caso, uma carga virtual. Então, eu vou aplicar P no momento, no ponto onde eu quero o deslocamento. No caso, o ponto C. Então, o esqueminha aqui, eu tenho RAY, porque é uma reação de primeiro gênero. Eu tenho em B, RBY e RBX. O momento zero em C, o momento externo. E minha carga P, que é uma carga teoricamente virtual, que eu vou implantar aí só para saber o deslocamento. Observe que eu convencionei P para baixo, mas não importa se você convencionar para cima ou para baixo. Por quê? Porque no final, o sinal vai dizer se você convencionou certo ou errado. Se for negativo, o sentido que você convencionou está errado. Você vai ter que trocar o sentido de P, é no sentido contrário. Primeira coisa que eu vou fazer, primeiro passo, é fazer o somatório de forças e de momento. Então, o somatório de forças x igual a zero. Eu acho que RBX igual a zero, para isso aqui. O somatório de força em Y igual a zero, eu acho que RAY é igual a P menos RBY. E somatório de momento em B igual a zero. Por que em B? Porque em B eu tenho mais variáveis, então fica mais fácil achar o que a gente quer, né? Então eu faço somatório de momentos em B, falo que é igual a zero, e acho que RAY é igual a menos P mais M0 sobre A, substituindo isso aqui em cima, eu acho que RBY é igual a 2P menos M0 sobre A. Feito isso, nós temos que achar os momentos internos da estrutura, né, para cada trecho. No caso aqui, nós vamos dividir, pelo método das seções, a nossa estrutura em duas partes, porque eu tenho descontinuidade de carga. Aqui, minha carga é contínua de A para B, e depois eu tenho uma descontinuidade. Então, eu vou dividir de A para B e de B para C, e aplicar o momento, aplicar aí o método das seções na minha estrutura. Beleza? Então, prosseguindo, eu acho o seguinte, método das seções. Fiz um esqueminha aqui para relembrar um pouquinho. Se eu corto a minha estrutura, a minha viga na direita, eu tenho um momento no sentido anti-horário e um cortante para baixo. Por outro lado, se eu cortar a minha estrutura na esquerda, eu tenho um momento no sentido horário e um cortante para cima. Então, cada trecho, de A para B, eu vou chamar o trecho de x1, e de B para C, eu vou chamar o trecho de x2. Eu vou aplicar o momento, falar que a somatória de momento é igual a zero. Eu vou achar aí que o meu M1 substituindo o RAY, que eu achei no primeiro slide, vou substituir aqui
vou achar que meu M1 vai ser menos Px1 mais M0 sobre AX1. Derivando em função de P, como só tenho P aqui nesse termo, eu acho que a derivada parcial de M1 sobre P em relação a P vai ser menos X1, beleza? Da mesma forma eu faço para X2, de B para C. Aplico aqui a minha somatória de momentos, falo que é igual a zero, acho aqui que M2 é igual a M0 menos P vezes X2, e a minha derivada parcial de M2 em função da carga vai ser menos X2. Feito isso, como eu já tenho aí o meu momento interno e minha derivada parcial, eu já posso jogar na minha fórmula, né, que eu falei anteriormente aí de Castigliano, para deslocamento em vigas. Eu tenho que o somatório da integral de 0 a L do momento interno vezes a derivada parcial do momento interno em relação à carga, vezes 1 sobre I, vai ser o meu deslocamento. Beleza? Então, para P igual a zero, porque observe aqui que eu não tenho no problema inicial, só um minutinho, eu não tenho aqui no problema inicial uma carga em C, certo? Eu só tenho um momento, então minha carga aqui virtual vai ser igual a zero. Eu só mantive o P aí até o final porque eu precisava fazer a derivada. E sem esse P aí variável eu não conseguiria fazer, beleza? Então, fazendo a integral aí, substituindo P igual a zero, M1 igual a M0 sobre AX1, M2 igual a M0, né? Vai resultar. Aplico a equação, observe que vai varrer minha viga aqui, minha integral de 0 a A, de A para B no caso, né? Vou substituir o M1 vezes a derivada parcial de M1 em relação à carga, vezes aí, mais de 0 a A também, no sentido de B para C, porque as distâncias são iguais. Então vai ser igual também M0 vezes menos X2 vezes 1 sobre EI. Beleza? E aí integro em função de A, em relação a A, né? Integro, substituo os valores, né? Cortou, cortou. Eu acho que meu ΔC é igual a menos 5M0 vezes A ao quadrado sobre 6EI. Só que observe o seguinte, lembra que eu falei lá no início do vídeo que se meu sinal der negativo eu convencionei minha carga errada, o sentido errado? Pois é, nesse caso aqui, o meu deslocamento não vai ser para cima igual eu convencionei, ele vai ser para baixo, desculpa, não vai ser para baixo igual eu convencionei, vai ser para cima. Então, eu tenho que inverter lá o meu P. O meu deslocamento vai ser no sentido positivo do eixo Y. É isso aí, pessoal. Simples. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem meu vídeo. Um grande abraço a todos. Até mais.